A graça e a paz, boa noite para todos. Estamos aqui para transmitir o culto desta noite. Eu agradeço você que já está chegando, né? Ainda falta 6 minutinhos, mas nós já começamos a transmissão para as pessoas chegarem, né? Então, bem-vindos. Hoje eu fiz uma gambiarra aqui para mim tentar olhar para um lugar só, né? Para não ter que ficar olhando para dois lugares, porque estamos transmitindo ao mesmo tempo para o meu Facebook e para o Facebook da igreja também. Sai daí não, nós vamos cantar ainda, nós vamos agradecer a Deus, nós vamos orar, né? Oi Regina, tudo bem? Né? Oi também a Tereza, mãe do Rafael. Regina, fica com a gente aí, escuta os louvores, a palavra de Deus também, né? Que a gente vai estar ministrando. E bem-vindos, né? Sei que vai chegar mais gente ainda. A Pâmela vai transmitir pelo Face dela também, ela vai pegar ali o celular, ela vai estar transmitindo para o pessoal participar também, né? Quer pegar? Tá bom, irmão Zé Eduardo, beleza, né? Esses dias eu tava transmitindo aí pelo notebook, aí o som não tava legal não. Aí eu arrumei um outro celular aqui, acho que vai ficar bacana. Paz do Senhor, irmã Daiane, tudo bem? Né? Vamos lá, vamos ficar aí, né? Não sai não. Eu sei que dá vontade de sair, né? De passear, mas vamos ficando. E a Pâmela vai estar transmitindo também pelo Facebook dela, né? Pra gente fazer uma programação bacana. Dance pra mim aquela velha canção. Aquela que você já cantou muitas vezes, mas ainda não dançou. Já já a gente começa, tá? Enquanto isso você ouve aí Luma, Eupídio, que amor é esse? Não é mais sobre aqueles que te ouvem cantar, mas sobre aqueles o Facebook que te da câmera aqui Você me concede essa dança? da igreja, ele tá doido, né? Então, vamos lá. Começar a dar muito problema, eu vou parar a transmissão aí pelo Facebook da igreja e continuar só aqui no meu, tá? Tássio, bem-vindo, né? Boa noite, graça e paz. Sanches está aqui no da Pâmela, a imagem da Pâmela tá cheia de fumaça aqui no celular, né? Poderia pôr ali, né? Tá olhando ali. Ajustando, né, Sanches? Tá? O da Pâmela quebrou a tela. Aí a imagem tá com efeito natural. Graça incalculável, não tem interesse, nada em troca, tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. É isso aí. No meu relógio são 7h45, né? Então, boa noite para você. A paz do Senhor Jesus. Bem-vindos, né, a esse culto hoje, dia 19. A gente tem feito assim, né, um culto online, porque a gente não pode ainda se reunir, ter aglomeração de pessoas, né? Então a gente está pelo Face, pelo Instagram, só que hoje vai ser só pelo Facebook. Eu e a Pâmela, a gente está concorrendo. Qual dos dois vai fazer uma audiência maior aí, né? Tô brincando. Vamos orar?
Vamos agradecer a Deus, vamos falar com Deus, né, nessa noite. Que você receba a bênção do Senhor na sua casa, que você receba a presença do Senhor aí no seu lar, né? Senhor, muito obrigado, Pai, por mais um dia. Muito obrigado, Deus, por podermos falar contigo. Podemos contar ao Senhor o que nós necessitamos, o que nós temos de necessidades básicas dentro da nossa vida, as nossas angústias, os nossos medos, e que nesta noite a Tua presença esteja sobre os nossos lares. Que o Teu Espírito Santo possa visitar cada família que está recebendo esse vídeo, que está cultuando ao Senhor neste momento, Pai. Obrigado por esta liberdade que nós temos de falar do amor de Deus, de anunciar o amor do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Graças te damos, Pai, por tudo. Graças te damos porque nós somos imerecedores das bênçãos do Senhor. Cuida de nós, cuida da nossa família. Obrigado pela chuva que o Senhor tem derramado aqui sobre Canápolis, pelo tempo tão agradável, e que o Senhor possa logo, Pai, estar curando todos, curando a humanidade desse vírus, dessa pandemia que todos têm passado, e que o Senhor possa nos livrar do mal. Assim nós agradecemos por tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor. Vai dizendo aí boa noite ou paz do Senhor para a gente ver realmente quem está assistindo, quem está online. Vai conversando com a gente, porque às vezes, né, as pessoas entram aí na contagem, mas logo saem, né? E a gente fica sem saber quem está aí, tá bom? Eu quero deixar alguns versículos, começando o culto desta noite, em segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, quero ler para você o versículo 13 até o versículo 17. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 ao versículo 17. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja pelas cartas nossas. Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Amém? Nós temos aqui Paulo instruindo a igreja em Tessalônica, né? Paulo dando aqui ações de graças e fazendo algumas recomendações para a igreja. Mas eu gostaria que você prestasse atenção no início do versículo 13. Devemos sempre dar graças a Deus. Aí a gente já recebe um apunhalado, um puxão de orelha. Será que no dia a dia nosso nós estamos sempre dando graças a Deus? Agradecendo Ele? Será? Né? Será que a gente consegue agradecer ao Senhor em todo instante, em todo momento? E aí depois no versículo 16 fala: o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação, boa esperança pela graça, consolem o vosso coração. Que nesses dias de angústia, para quem trabalha, talvez está sem seu emprego, a igreja do Senhor que ainda não pode congregar fisicamente, a gente fica meio perdido, né? A gente fica um pouquinho angustiado, um pouquinho ansioso.
E o Senhor nesta noite, Ele quer trazer para nós uma mensagem de consolação. Que o seu coração, que o nosso coração seja consolado. Tenhamos uma boa esperança de que dias melhores virão. De que Deus vai fazer algo maravilhoso sobre as nossas vidas. De que Deus está no controle das nossas vidas, dos nossos passos, dos nossos planos. Eu estava falando com a Pâmela já tem alguns dias, né? Quantos planos a gente fez lá em janeiro, quando virou o ano. Quantos planos de viagem você talvez tenha feito, e visitar alguém. Esse feriado agora, né, que seria terça que vem agora, talvez você tinha planejado, nossa, eu vou viajar na sexta tarde, sábado, domingo, segunda, terça, voltar para casa só terça à noite. E agora a gente se vê impedido de fazer tudo isso, se vê em casa, ficando quietinho, né? Às vezes não tem o recurso financeiro para isso. Mas o que nós temos que crer, irmãos, é que Deus, Ele quer nos trazer, Deus nos amou e nos deu uma eterna consolação. Que a consolação do Senhor esteja sobre a sua vida. Esteja te dando paz aonde há guerra. Esteja te dando tranquilidade onde tem inquietude. Vamos cantar? Eu quero louvar com você um hino que fala: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Se caso você tem algum pedido de algum louvor, digita aí, coloca pra gente. Dê um glória a Deus aí, né? Não pode falar que a gente não vai ouvir, mas então digita, glória a Deus, amém, aleluia, né? Vamos cantar? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Vamos louvar o Senhor. Deus quebrando a nossa vida, né? Nos moendo, mas que o Senhor possa, enquanto é Deus quebrando a nossa vida, a gente deve agradecer a Ele, né? Vamos cantar a segunda estrofe? Aleluia. Raquel pediu um louvor, deixa eu ver. Abraça-me. Quero ser como criança.
Né? Enquanto eu acho, se a Pâmela quiser mandar um abraço para todo mundo. Não, a Clara falou glória a Deus. Paz do Senhor a todos, pessoal da igreja, tá no Facebook da igreja, no meu, no do Jonatas. Sejam todos bem-vindos. O problema é achar, Raquel, mas a gente acha com muita calma, tranquilidade, paz, sereno. Né? Tudo que eu sou, calmo, tranquilo, sereno. Quem conhece esse louvor? Abraça-me, David Keelan, que fala da humildade de uma criança, que possamos ser, né? Como criança, amar a Deus pelo que Ele é. Voltar à inocência e acreditar em Ti. Né? Todo mundo está ouvindo? Facebook da Pâmela está ouvindo legal? Instrumento, Facebook da igreja. Dá um alô aí, dá um oi, estão ouvindo? Pedro 370, a gente já está craque nesse, Pedro, da harpa. Né? Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão. A gente canta o próximo, tá, Pedro? Pessoal, dá um ok aí se está todo mundo ouvindo bem, né? Porque talvez a gente comece a falar aqui e vocês não estão ouvindo, né? Estão ouvindo o instrumento. A paz do Senhor aos irmãos que estão ali na moça, né? João, moça, a Iris, Elsomar, que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos cantar esse, então. Desse louvor, errei, perdi, né, onde eu estava. Vamos lá. Quero ser como criança, te amar pelo que és, Voltar à inocência e acreditar em Ti. mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Eu torno-me independente e deixo simplesmente de crer.
Pessoal aqui no Face da irmã Pamela, graça e paz aos irmãos do Face da igreja. Eu não estou vendo mensagem nenhuma dos irmãos do Face da igreja, não sei se não está aparecendo ou se ninguém talvez não digitou nada, né? Aos irmãos do meu Face também, amigos, bem-vindo a essa transmissão. Essa live vai até às 9 da noite, né? O nosso culto, hoje dia 19, hoje comemorado o dia do índio. Então, quase todos os brasileiros aí têm descendência indígena, né? Então, parabéns aí, né? Eu mesmo, a minha bisavó, ela era índia, né? Vamos cantar? Eu preciso enxergar também. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão, Pedro. Vamos lá, deixa eu só ver que tom que a gente vai tirar ele para não ficar ruim. Por tudo que tu fizeste.
vertestes assim, sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ficou um pouco baixo, né, a tonalidade. Podia ter tirado um pouquinho mais agudo, né? Bem-vindos, tem gente entrando, tem gente saindo, gente entrando, saindo, né? É assim mesmo. Eu não sei se a Pâmela quer algum louvor pra gente cantar. Né? Não? Então vamos lá, vamos escolher um outro. Vocês podem pedir também, tá? Se a gente conseguir cantar aqui, a gente vai estar atendendo o pedido de vocês. Vamos cantar Os Reinos Se Abalam? Né? Esse aqui não tem cifra não, mas... Os reinos se abalam, os povos
Pessoal, eu estava fazendo transmissão aqui pelo Face da igreja, né? O celular deu BO, né? Então peço desculpa aos irmãos, né, que estavam lá, depois eu vou pedir desculpa a eles. Eu vou tentar fazer de novo a transmissão, né? Para quem não conhece, esse aqui que chegou aqui Joaquim. estava dormindo, acordou com os louvores, é o nosso filhote Joaquim, né? É o Joaquim. Alguém pediu um da harpa, deixa eu voltar a imagem aqui, a 151, Fala Jesus Querido, né? Isso é bem conhecido, bem clássico também, né? Olá, Enio, tudo bem? Boa noite, bem-vindo ao nosso culto aqui que nós estamos fazendo, né? Nós vamos só cantar mais esse, depois nós vamos para a palavra, né? Meditar na palavra do Senhor, tá? Vou só tentar tirar num tom que fica legal aqui. Fala-me hoje sim,
Amém. Né? Amém. Muito obrigado a você que está aí. Eu quero pensar um pouquinho nessa noite com você. Quero que você abra a sua Bíblia, se você tiver com a sua Bíblia aí. Atos, capítulo 2. Hoje eu quero ler com você Atos, capítulo 2. Pensar um pouquinho sobre a igreja do Senhor. Quando a gente fala de igreja, irmãos, nós estamos falando de pessoas, né? Igreja é pessoas. Igreja não é o prédio, né? A gente tem esse entendimento talvez um pouquinho equivocado, um pouquinho errado, porque a igreja é pessoas, né? A igreja somos nós, são as pessoas. A Pâmela colocou aqui, não sei se é no Instagram ou no Face. Ok, o Face da igreja voltou de novo para a palavra. Eu tô com um celular aqui do Joaquim Brincar, né? Um celular muito ruim, mas vamos ver se a gente consegue fazer a transmissão por ele. Né? Ele não vai conseguir não. Fecha aí a transmissão dele, por favor. E a igreja, né? A igreja ela tem problemas, né? A igreja ela chega a ter problemas porque são pessoas que estão ali, né? Pessoas diferentes, pessoas, cada um chega de uma maneira diferente, buscando algo diferente e uma criação diferente. É igual casamento, né? Casamento, a gente tem aí duas pessoas totalmente com criações diferentes, debaixo do mesmo lar, debaixo do mesmo teto. A igreja do Senhor é assim também, são pessoas com caráteres diferentes, são pessoas com essências diferentes, mas mesmo nessa diversidade toda, o Senhor ele tem nos chamado, irmãos, para a gente viver em unidade, né? Para a gente viver unido. E às vezes é difícil, né, a gente viver essa união, mas o apóstolo Paulo fala que nós precisamos, desde quando a gente aceita a Cristo como Salvador, que a gente entrega as nossas vidas a Ele, as nossas decisões, o nosso ser vai estar no controle dele. O apóstolo Paulo diz que nós temos também que matar a nossa velha natureza, né? O nosso velho homem, o nosso velho ser, a gente tem que estar matando ele, né? Então eu faço uma pergunta: existe igreja perfeita? Essa é a pergunta para nós nesta noite, né? Você aqui do Face da Pâmela, do meu Face, será que nós podemos dizer que existe alguma igreja que ela é perfeita, sem problema, né? Sem luta, sem dificuldade? Mas quando Lucas começa a escrever o livro de Atos, e ele relata Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, a igreja primitiva ela vai descrever uma comunhão fantástica, uma comunhão tremenda, uma comunhão com um ambiente muito próximo a uma perfeição, né? Eu já preguei algumas vezes sobre esse sermão, tentando levar a igreja a viver dias assim, a viver como a igreja primitiva viveu, mas parece que a gente tem se distanciado muito disso, né? E a igreja primitiva ela estava enfrentando ali uma perseguição terrível. E mesmo nesse contraste, desse ambiente de perseguição, a gente vê a igreja primitiva vivendo um ambiente muito bacana, um ambiente muito próximo à perfeição, um ambiente de uma igreja sem defeitos, sem problema, uma igreja onde todo mundo se entendia, onde todo mundo tinha o mesmo pensamento, a mesma ideia. E aí, como pastor, eu vou me perguntando, por que nós,
hoje, a igreja do século 21, nós nos distanciamos tanto dessa igreja perfeita, dessa igreja dos sonhos, sendo que o Deus é o mesmo Deus daquela época de Pedro, Paulo, o Espírito Santo é o mesmo, né? O amor, a obra do Senhor Jesus na cruz não mudou, né? E aí eu pergunto, existe então uma igreja perfeita? E eu tenho pessoas aqui de várias denominações assistindo esse culto, né? A sua igreja, ela é perfeita, né? E pensa, e às vezes nós temos esse defeito de pensar, quando fala de problema de igreja, a gente quer só pensar no outro. Ah, mas a culpa é do outro, né? Quem faz o problema na igreja é o outro. O outro que fofoca, o outro que traz picuinhas. Hoje eu fiz uma live 10h30 da manhã, a gente falou um pouquinho sobre isso, em pensarmos, começando a corrigir os erros em nós primeiro, em nós mesmos. E nós às vezes, né, existe uma comparação da igreja como um repolho que se fecha, porque a gente sabe que o repolho, as folhas dele se fecham, ou como uma rosa, um botão de rosa que se abre, né? Nós estamos vivendo dias aí de dificuldades, isso é fato, não é novidade para você que o mundo está vivendo dias difíceis. O Brasil, a nossa cidade aqui, vive dias difíceis. Então, diante das dificuldades, como igreja, e não igreja templo, igreja você, igreja pessoa, o físico, né? Ou você pode ir se fechando com o tempo, vivendo dentro de uma bolha, se fechando, onde ninguém tem liberdade para falar com você, você se fecha, você se arma. Ou como igreja do Senhor, diante dos problemas que nós passamos, nós estamos aí como uma rosa, um botão de rosa se abrindo. Cada vez mais, eu tenho aqui em casa algumas plantas, eu tenho uma roseira amarela, de rosas amarelas, e o botão dela ontem estava fechado, lindo, amarelo, né? E hoje já se abriu uma flor, né, espalhando a sua beleza, espalhando o seu perfume, porque ela tem o perfume, ela tem o cheiro. E esse é o papel nosso como crentes no Senhor Jesus Cristo. O Senhor não nos chamou para a gente se fechar, né? Existem igrejas aí exclusivistas, igrejas que acham que só elas são salvas, só eles que estão ali fechados que vão para o céu, só eles que são os detentores da sabedoria suprema, das doutrinas supremas, do que é certo ou errado. Eu já falei para os irmãos, o que é certo ou errado está na palavra de Deus, né? Então, nos momentos de aperto, ainda vamos ler Atos 2, você tem duas escolhas na sua vida. Ou você se fecha como uma cabeça de repolho, vira um crente cabeça de repolho, né? Se fecha, ninguém toca, ninguém conversa com você, ninguém tem liberdade para conversar com você, não saem palavras de bênçãos da sua vida, você quer que o mundo ao seu redor se exploda mesmo. Ou você se torna como uma rosa, como um botão de rosas, se abre, exala o seu perfume. A palavra de Deus fala que nós somos o bom perfume de Cristo. Nós somos o bom perfume de Cristo. Nós somos chamados para exalar esse bom perfume. Não adianta nada eu chegar no boticário, comprar um dos perfumes mais caros do boticário e deixar ele dentro do frasco sem usar 1 ano, 2, 3, 10 anos. Vai vencer. Vai vencer. E às vezes nós estamos como crentes tão fechados, tão intimidados pelas situações, tão covardes, que o nosso tempo de validade vai chegar, vai vencer. E o Senhor nos chamou como bom perfume de Cristo. Nós temos que espalhar esse aroma até despertar
no outro a necessidade de buscar o Senhor Jesus Cristo. E a beleza que tem aqui, Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. Atos capítulo 2, versículo 42. Existe uma beleza aqui relatada por Lucas da igreja primitiva. E aqui mostra, irmãos, amigos, que essa igreja se entregava totalmente à vontade de Deus, como uma rosa se despertando, como uma rosa se abrindo. Olha só o que diz a palavra do Senhor, Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes, no templo, partindo o pão de casa em casa, tomando as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E qual o resultado disso, meus irmãos? O final do versículo 47 conta: e enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. A igreja do Senhor é isso. Igreja não é placa. Igreja não é denominação. A igreja do Senhor que vai estar no céu, a igreja chamada a igreja invisível, ela é adenominacional. Não tem como nós chegarmos e falarmos assim, olha, é só a igreja fulana que vai estar no céu. É só a igreja beltrana que vai estar no céu. Eu fico assim tão maravilhado com essa passagem do início da igreja, e a igreja estava vivendo dias de perseguição. Ela não estava de boa, não. Talvez você fale assim, pastor Jonatas, mas Lucas relatou tudo isso porque a igreja estava muito boa, as pessoas estavam tranquilos. Amados, Jesus acabara de subir para os céus, eles estavam desesperados. Eles estavam assim falando, poxa, olha, se mataram o nosso líder, imagina depois que ele foi embora, e ele agora já foi embora aqui em Atos 2, o que vão fazer com a gente? A igreja estava perseguida. Mas a primeira coisa, e a nossa temática de hoje aqui, é falar sobre uma igreja imperfeita, uma igreja nesse mundo, irmãos, independente da denominação, a igreja do Senhor, ela é imperfeita, ela está caminhando, lutando a perfeição, mas só em Jesus. Só o dia que o noivo vier e recolher a sua noiva, que justamente é a igreja do Senhor. Então a sua igreja tem problema? Porque a igreja que eu congrego tem problemas. São formadas por pessoas problemáticas, pessoas difíceis, pessoas mais brandas, pessoas carinhosas, pessoas nem tão carinhosas assim. Mas nesses poucos versículos, 1, 2, 3, 6 versículos aqui, do 42 ao 47, de Atos 2, a gente consegue extrair algumas qualidades, algumas características para que nós possamos melhorar a igreja do Senhor. E que hoje você e eu possamos corrigir aquele erro tremendo que quando o pastor dá uma exortação, quando a palavra do Senhor puxa a orelha, a gente gosta muito de pensar no outro. Ah, essa palavra é para o outro. Ah, essa palavra é para a irmã fulana. Ah, não, essa palavra é para o irmão ciclano. Irmãos, a palavra de Deus é para você. A palavra do Senhor nesta noite, não só nesta noite, em todo momento, ela é para mim, ela é para nós.
Essas características que nós vamos extrair aqui serve para nós, serve para a igreja do século 21, serve para a igreja imperfeita, serve para a igreja que busca melhorar cada dia mais, mas mesmo assim somos imperfeitos, somos diversos. Mas olha que maravilha de Deus, olha que milagre que o Senhor ainda faz hoje, colocando todos que vivem numa diversidade, aprendendo a viver em unidade, em união. E a primeira qualidade que a gente vê está no versículo 42. E perseveravam. Uma igreja, para ser uma igreja vitoriosa, irmãos, para ser uma igreja que dá frutos, para ser uma igreja transformadora, para ser uma igreja onde tem pessoas ali realmente dispostas a mudar, dispostas a deixar o velho homem de lado, dispostas a buscar uma renovação do Senhor, a igreja, e eu falo igreja não é o pastor apenas. A igreja, você tem que ser perseverante. Aí eu te pergunto, tá fácil perseverar nesses dias que nós estamos vivendo? Dias que a gente não pode ver ninguém, dias que sai na rua rápido e já volta para casa, dias que seu filho já está agoniado de que não tem mais nada para fazer dentro de casa, esposa aflita, o marido preocupado porque não está trabalhando. Mas o Senhor, nesta noite, nós já estamos aí findando 4 meses desse ano que praticamente foram só lutas. O Senhor tem nos chamado, meus irmãos e meus amigos, para que sejamos uma igreja perseverante. Olha aí, é uma das características. Perseveravam. Perseverar, o que é, pastor? Perseverar. O que é perseverar? É você continuar lutando, você não desistir, você ter esperança de alguma coisa, você continuar vencendo obstáculos. Perseverança sem dificuldades, irmãos, não é perseverança. Vitória sem batalha, sem luta, não é vitória. Aí sabe o que é o problema do crente hoje? Ele quer só a vitória. Sabe o que é o problema da igreja hoje? E eu falo sem temor, eu falo sem receio, com a autoridade do Senhor. A igreja do Senhor hoje, em século 21, é uma igreja fraca, é uma igreja deficiente, é uma igreja de pessoas que estão desistindo, de pessoas que querem um evangelho de facilidades. E Deus não nos prometeu uma vida fácil. A igreja hoje, aqueles que se dizem crentes, eles querem a vitória, eles querem a bênção do Senhor a qualquer custo, mas não querem passar pela batalha, não querem passar pela luta, não querem passar pelos obstáculos, não querem passar pelas dificuldades. Perseverança só é perseverança quando tem dificuldades, quando tem obstáculos. A igreja primitiva, ela estava passando por perseguição. Nós precisamos mudar. Hoje na minha live de 10h30 da manhã eu cantei um louvor que chama A Começar em Mim, a começar em você, a começar em mim, pastor. Nós precisamos mudar, nós precisamos nos aprofundar mais na palavra do Senhor. Nós não podemos ser crentes rasos, nós não podemos esperar o culto para o pastor trazer a palavra e só aquele alimento basta, porque não vai bastar. Vai ser insuficiente, vai ser um crente desnutrido, fraco, frágil, que a qualquer temporal, a qualquer aperto do mundo, aperto de Satanás, da sociedade, vai espanar. E aí sai da igreja, sai falando mal, desvia. Engraçado como em Canápolis eu converso com muitas pessoas, aí você pergunta sobre fé, religião, a pessoa fala, ah não, eu estou desviado. Quantos desviados existem? Quantas pessoas que não foram
perseverantes. Versículo 42, perseveravam. Mas não é um perseverar em qualquer coisa. A gente vê pelo menos 4 coisas aqui que os discípulos, a igreja primitiva, perseveravam. Primeiro, na doutrina dos apóstolos. Irmãos, nós não temos tempo não, e eu gosto de pregar, é 1 hora, né, de pregação, mas, irmãos, você só vai alcançar a mudança, Deus só vai abençoar a sua igreja. Quando eu falo a sua igreja, eu não estou falando do seu pastor, não, estou falando de você. Deus só vai te abençoar, Deus só vai te ajudar a passar por esses dias que estamos passando de problemas e dificuldades, quando você passar a perseverar na doutrina, nos ensinamentos deixados pelo nosso Senhor Jesus, deixados pelos apóstolos. Mas a gente não quer palavra. As pessoas não querem palavra. Eu vivo isso aqui em Canápolis. Eu vivo isso e talvez tem pastores me ouvindo aí que seja realidade na vida deles também. Basta começar a ensinar, aprofundar. Paulo disse para nós que nós deveríamos já estar comendo um alimento sólido. Mas ainda tinham a necessidade de voltar ao leite, a papinha. Aqui na igreja mesmo, graças a Deus, a gente prega a palavra, mas por pregar a palavra, por ser incisivo na palavra, estudar a palavra, as pessoas não querem. As pessoas querem facilidades. Se existisse um jeito de ser crente modo Google, as pessoas iam por esse caminho também. Se é que não tem gente que faz isso. Olha a facilidade que é você estar na sua casa, no seu celular, ouvindo a palavra, e mesmo assim eu estou aqui pelo meu Face, só 5 pessoas ouvindo. Pelo Face da Pâmela tem 3 pessoas. As pessoas não querem. As pessoas querem Deus abençoando, quer Deus cuidando da vida delas, quer Deus dando prosperidade. Ah, deixa eu fazer um culto de promessas de prosperidade. Deixa a igreja de Canápolis ter um culto de libertação de tudo quanto é coisa e agora é só bênção na sua vida, é só maravilha, você vai só andar pelo mar. Aí as pessoas querem, mas na hora que começa a apertar um pouquinho, a rosca espana. A palavra de Deus está escrita para o nosso ensino, ela foi escrita para nos corrigir, para nos ensinar, para nos redarguir. Não tem como fugir da palavra do Senhor, não posso pegar só o que nos convém. E a primeira característica, a primeira coisa que a igreja primitiva, a tão sonhada igreja primitiva, se nós fôssemos assim, se nós víssemos a necessidade do próximo e corresse lá e ajudasse. Se nós víssemos alguém padecendo, alguém tendo necessidade, corresse lá, independente de ser o pastor ou não, orasse pela pessoa, abraçasse a pessoa, mas ao invés disso, a igreja tem puxado o tapete uns dos outros. Mas a primeira coisa que a igreja primitiva, a igreja dos sonhos fazia, era perseverar na doutrina dos apóstolos. Eu não estou falando de doutrina de homens, não, usos e costumes, não. Porque isso acaba com a igreja, isso mata a igreja. O evangelho de Deus fica lá embaixo e o que o pastor manda está aqui em cima. Você tem que usar isso, ser assim, não pode ter barba, você tem que ter paletó, você tem que usar camisa de manga comprida, você tem que usar saia, você tem que não pode usar brinco, nem maquiagem, nada. Isso são usos e costumes de homens escravizando pessoas. A palavra do Senhor nos diz que onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Persevera na doutrina
dos apóstolos, no que a palavra escreveu, não no que você acha, no que veio implantado aí de outros países para o nosso Brasil. Outra coisa que aqui a igreja primitiva perseverava na comunhão, a koinonia, a comunhão dos irmãos. É tão bom estarmos em comunhão. Se tem uma coisa que eu mais tenho sentido falta nesses mais de 30 dias agora, acredito que 33 dias que nós não estamos fazendo cultos presenciais, é a falta de comunhão. Como eu sinto falta, a unidade entre os irmãos, a celebração da ceia do Senhor em comunhão, estarmos juntos ali. Sabemos que existe a comunhão horizontal, que é a dos irmãos, e a comunhão vertical com Deus. Quando os irmãos estavam perseverando na comunhão, que é a segunda coisa, eles perseveravam também no partir do pão, compartilhando as necessidades. Tem falta de alguma coisa ali, eu vou suprir. A irmã fulana tá sem emprego e eu tenho alguma coisa, eu vou lá doar para ela ou para ele. Isso é